Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Biblicamente falando, os homens são chamados a serem líderes espirituais. Mas quando olhamos para a sociedade à luz da verdade bíblica, descobrimos que as mulheres tendem a ser um fundamento espiritual. À medida que vivem em obediência aos mandamentos de Deus, às suas palavras, às suas instruções, isso impulsiona o avanço da sociedade. Também elas têm uma grande influência sobre os homens a serem fiéis ao seu papel. Mas quando as mulheres se afastam daquilo que Deus as orientou a ser e fazer, então vemos como a sociedade afunda. Historicamente, isso é verdade. A mensagem principal do texto que vamos analisar no dia de hoje tem a ver com a palavra hebraica sanua, que significa modéstia. E nós já vimos antes que, historicamente, os sociólogos já haviam tido essa comprovação, que quando numa sociedade a modéstia é eliminada pelas mulheres, essa sociedade entra em declínio, tanto politicamente, economicamente, socialmente, em quase todos os aspectos dessa sociedade. Quando olhamos para a passagem de hoje, que tem a ver com algo que direi várias vezes, não apenas esta noite, mas ao longo de nosso estudo do livro de Isaías, especialmente os primeiros capítulos do livro de Isaías, é que Deus não está satisfeito com seu povo. Eu já falei isso para vocês. Nós já ensinamos sobre isso em nosso centro de estudos em Israel. E lá também, Hashem lo meyudsei in amo. Deus não está satisfeito com seu povo. E quero proclamar bem alto que as mulheres são fundamentais para o bem-estar espiritual da sociedade. Bem, dito isso, pegue sua Bíblia e olhe comigo no livro de Isaías, no capítulo 3. Nós começamos esse capítulo na semana passada e, se Deus quiser, vamos concluí-lo essa semana. Em relação a essa questão da modéstia. Ou seja, pense por um momento. Se houver um evento importante, os homens usam seus ternos ou, às vezes, vão de smoking. E nós todos parecemos mais ou menos iguais. Mas as mulheres, seus trajes, joias, maquiagem e acessórios, muitas vezes têm um propósito, ou seja, chamar a atenção para suas características físicas. Mas, biblicamente, existe uma ênfase na modéstia e naqueles tipos de características que são internas e não externas. Esta é a ênfase na dimensão espiritual. E isso é muito importante para as mulheres. Bem, você vai ver porque eu compartilhei essas coisas que já falei para você no início desse estudo, quando olhamos para essa passagem. Agora, mais uma vez, nós vemos que o tema principal no início do livro de Isaías é o juízo. Por quê? Vou repetir mais uma vez, porque Deus não está satisfeito com seu povo. Observe o que diz aqui em Isaías capítulo 3, versículo 13. Ele diz: "O Senhor se levanta para pleitear." Há algumas palavras importantes com as quais precisamos lidar aqui. A primeira é: Deus está em pé. Se você entende hebraico, pode pensar que esta é a palavra la'amot, ficar em pé. Mas esta palavra significa estar posicionado num local. E sua raiz hebraica apresenta certa estabilidade. Assim que Deus toma lugar numa posição estável.
E o propósito é trazer estabilidade à sociedade. Portanto, Deus está fazendo alguma coisa. Algumas Bíblias em português dizem que ele vai litigar. Porém, o termo que se usa é lariv. Riv. Se você já ouviu essa palavra no hebraico moderno, é uma palavra que tem a ver com conflitos. Deus tem uma discórdia e ele está atuando à luz dessas coisas com as quais ele se opõe. De novo, mais uma vez, Deus não está satisfeito com a conduta de seu povo. Repetindo o versículo 13, é o nome Yud Rei Vav Rei. O Senhor, ele ficou de pé para julgar. É isso que está dizendo, julgar seu povo. Em seguida diz, Vei Amor. Esta é uma forma de ficar em pé num sentido regular. Ele se põe de pé para o juízo, ou para julgar. Esta é uma palavra que implica em avaliação, que leva à condenação. Mais uma vez, repetindo, o juízo, o castigo, está chegando. Para quem? Para o Amim, o povo. Às vezes a palavra Am pode falar de um povo no sentido mais genérico. Quando estiver no plural, Amim, povos, está falando sobre nações. Aqui temos uma das ocasiões em que o termo Amim provavelmente é, e em outras oportunidades, não estou de acordo com a visão rabínica quando se apresenta um caso similar. Mas aqui, ela me parece correta. Ao se usar o termo Amim, provavelmente está falando sobre Shnaim Asarvish Etim, as 12 tribos de Israel. A razão pela qual digo isso é que, se olharmos para o próximo versículo, o versículo 14, encontramos o mesmo termo para Deus, o Senhor. E o rei Vavé entra em juízo contra os anciãos. Preste atenção, os anciãos do seu povo. Aqui não há dúvidas de que esta profecia de Isaías, da qual estamos tratando, tem a ver com Israel. Nós já vimos sobre isso. Se você voltar ao capítulo 3, encontrará que a coteira, ou seja, a manchete ou a mensagem principal, o título escolhido pelos editores desta Bíblia é Mishpateshem ao Yudá veio Shalayem, o juízo do Senhor sobre Judá e Jerusalém. Então, aqueles que editaram essa Bíblia, os que compilaram essa Bíblia hebraica, também entendem que esse capítulo se refere a Judá, e mais especificamente a cidade de Jerusalém, no sentido de que Deus está julgando. E é isso que vemos no versículo 14. O Senhor entra em juízo, mas observe que ele continua contra os anciãos de seu povo. E então a próxima palavra, Sarav, se trata de um alto funcionário. A palavra sar, hoje em dia, fala sobre alguém que faz parte do gabinete de um governo. Ou seja, é uma posição mais alta na hierarquia. Aqui ele está falando sobre os anciãos e os que têm um papel de liderança e uma posição importante no governo. E diz que haviam feito algo. Ele diz, vocês exploraram sua posição. Vocês a usaram para fazer o quê? Vocês. Vem depois uma palavra que significa queimar. Mas aqui, provavelmente, é uma maneira de dizer consumir. Vocês consumiram a vinha. Nós estamos no capítulo 3, mas quando chegarmos ao capítulo 5, veremos que Israel, coletivamente, como um povo, como uma nação, é chamada de vinha. E o que a liderança fez foi explorar, consumir o povo, a nação, para o próprio benefício da liderança, para seu próprio lucro financeiro. Não usou sua posição para trazer bênçãos para toda a nação e para o povo como um todo. Mas eles os exploraram. Diz o texto, Gizilat Re'ani, o roubo dos pobres. Então, eles tomaram por força dos pobres. E isso que roubaram,
que tomaram, onde está? E diz o final do versículo 14, em suas casas. Então, eles tornaram isso muito pessoal. Eles exploraram os pobres, usando sua posição para trazer esse roubo dos pobres para dentro de suas casas para seu próprio desfrute pessoal. Quanto a essa liderança imprópria, veremos que se aproxima uma consequência. Mas agora ele quer definir essa liderança imprópria em termos muito explícitos. Ele diz: por qual razão vocês esmagaram meu povo e as faces dos pobres vocês moeram? São dois termos muito claros para triturar, ou seja, causando uma ruína, e também esmagar. Palavras muito duras, palavras que tratam de uma exploração violenta das pessoas e dos pobres. Em seguida, observe como Deus se revela. Neum Adonai Elohim Savot, Senhor Deus dos exércitos. Quando vemos o termo o Senhor ou o Senhor Deus dos exércitos, esse é um termo que se refere a Deus sendo poderoso. E a palavra que inicia este nome, antes de mais nada, significa mestre, alguém que tem autoridade. Depois vem o termo normal para Senhor, o nome sagrado, Yud-Hei-Vav-He. E logo a frase Deus dos exércitos. Então é o termo que exala poder, autoridade e capacidade de realizar o juízo. Agora ele vai mostrar alguns termos muito claros dessa liderança imprópria, como ela se manifestou na sociedade e o comportamento da sociedade. Veja agora o versículo 16. Todo o versículo 16, até o final deste capítulo, mostra como isso se manifesta na imoralidade. Versículo 16. O Senhor diz: por causa, Banot Sião, as filhas de Sião. O termo Sião, como eu já disse e volto a dizer, Sião tem a ver com uma designação de reino. Essas jovens que estão marcadas para o reino não estão se comportando como filhas do reino. Em vez disso, veremos aqui que elas andam. Como? Está escrito. Elas têm uma arrogância. Esta palavra, em sua forma original, significa exaltar-se. Então, essa arrogância está enraizada no orgulho e na crença de que elas são superiores. Ao invés da modéstia, humildade, daquilo que expressa um caráter piedoso, uma fé piedosa, elas então exaltam a si mesmas. Elas andam com os pescoços. Literalmente, o termo usado é garon, garganta, mas aqui se refere aos pescoços, que os pescoços estão erguidos. É uma postura de orgulho, de acordo com o que nos ensinam os estudiosos. Continue lendo. E elas têm olhos provocativos, ou seja, elas olham para todo lado. A implicação é que elas estão buscando, elas estão procurando por aquilo que não é adequado. Aquilo que satisfaz seus desejos de autoexaltação. E a autoexaltação é sempre, sempre, sempre para autogratificação. Eu quero me exaltar para que eu possa encontrar o prazer pessoal. A autoexaltação para a autogratificação. É sempre assim. Agora, olhe para o final do versículo 16, que diz: a caminhada dessas mulheres. Vetafof. O que significa este termo? Bem, está relacionado a um caminhar meio irregular. É uma maneira particular de caminhar, não normal, porém tem um propósito. E o que seria? Continue a ler. Diz assim: seu modo de caminhar com seus pés provoca algo. Te-a-kastna. Essa palavra vai se repetir mais tarde, e é uma palavra que tem suas raízes na palavra tornozeleiras.
E essas tornozeleiras, seu objetivo principal, com base na etimologia da palavra, não é um propósito meramente de beleza ou para chamar a atenção para o esplendor de suas joias, mas elas têm um propósito diferente. Elas tilintam, fazem barulho. Dessa forma, o propósito dessas joias não é algo que faria as pessoas dizerem: "Uau, que joias tão bonitas!" e desse modo atrair a atenção das pessoas. Não, essa joia não busca tanto capturar os olhos das pessoas inicialmente, mas os ouvidos. É para chamar a atenção e depois de fazer isso, fará com que olhem para elas. Versículo 17. O Senhor. Aqui trata-se de Adonai, não de Yud, He, Vav, Hei, mas a palavra Adon. E está falando aqui sobre o Mestre Deus, sua habilidade, sua soberania. E diz: o Senhor golpeará. Algumas traduções trazem golpeará com crostas, ou sarna, ou algum tipo de peste. Mas, na verdade, não está claro no idioma original. Mas ele golpeará o topo da cabeça das filhas de Sião. E o Senhor irá expor. Esta é uma palavra para nudez. A melhor maneira de entender é que ele exporá suas partes privadas de seus corpos. É como se dissessem: vocês não querem ser modestas? Eu vou mostrar a sua falta de modéstia. É uma palavra que traz como consequência a vergonha. Então, o que Deus está dizendo é isso. A imodéstia produz vergonha. E este é um princípio importante. Quando olhamos para a maioria das sociedades hoje em dia, vemos que é uma sociedade de imodéstia. Essa falta de modéstia, de fato, acarretará em vergonha sobre as pessoas. Deus vai trazer esse tipo de conflito, este juízo sobre a sociedade. Versículo 18. Beyom Haho. Na minha Bíblia, eu enfatizei essa parte. Eu sublinhei porque essa expressão nos fala sobre o juízo sempre. Beyom Haho. Muitas vezes fala sobre o dia do juízo final. Mas este contexto está falando simplesmente sobre o juízo que Judá vai experimentar, porque a Babilônia está chegando. Mas antes que a Babilônia chegue, descobrimos que a Assíria, uma confederação conjunta com Israel, o Reino do Norte, vai querer atacar Israel. E vai atacar, mas isso não levará à extinção de Israel ou de Judá. Mas Deus irá, sob a liderança profética de Isaías, ele irá poupar o povo por causa de um rei que se arrepende e confia em Deus. Mas isso não vai acontecer a longo prazo. Israel vai cair, ou mais precisamente, o Reino do Sul, Judá, vai cair na idolatria como seu equivalente do norte, Israel. Israel se verá exilado na Babilônia. De novo, Beyom Haho, no juízo, naquele dia, o Senhor arrancará o esplendor. Essa palavra tem a ver com glória. Há algumas palavras diferentes em hebraico para glória. Uma é kavod e outra é pa'ar. Mas a palavra com a qual podemos estar familiarizados é tufert. Tufert é esplendor, geralmente traduzido desta forma. Então Deus arrancará o esplendor. O que ele está dizendo aqui é que há um chamado e uma unção sobre Judá. E porque eles não são fiéis, Deus vai arrancar isso. Neste sentido, ele vai arrancar todos esses destaques externos que as mulheres têm. Ele diz: eu arrancarei. O Senhor, no dia do juízo, eu arrancarei o esplendor. E a próxima palavra no texto é a palavra ha-ahassim. Esta é a mesma palavra para tornozeleiras, mas está numa forma diferente. Repetindo,
O propósito das tornozeleiras é fazer barulho, tilintar. Deus não gosta disso. Isto está sendo enfatizado aqui, primeiro porque Deus não quer que chamemos atenção para nós mesmos, mas sim chamemos atenção para sua santidade, sua justiça, seus propósitos. É por isso que vemos no judaísmo ortodoxo e no judaísmo Haredi que as pessoas se vestem, os homens se vestem de maneira muito semelhante, de maneira simples, para que ninguém se destaque. Porque, fundamentalmente, eles reconhecem que não se trata de exaltarem a si mesmos, mas de exaltar a Deus. Não devemos chamar atenção para nós mesmos, mas chamar atenção para o Senhor Deus, para que as pessoas possam receber a sua verdade. Então, aqui, no dia do juízo, o Senhor arrancará o esplendor, as tornozeleiras, o lenço e os ornamentos. Todas essas coisas têm a ver com trajes femininos, mas com o propósito de exaltar a si mesmos, promover a si mesmos e glorificar a si mesmos. Todas essas coisas serão tiradas. Olhe, por favor, agora o versículo 19. Os colares, os braceletes e os véus. Aqui eu repito, o véu era usado em um sentido. E os comentaristas rabínicos nos ensinaram que um véu pode ser usado como uma expressão de verdadeira modéstia, cobrindo o rosto. Ou pode ser usado de uma maneira diferente, para sedução. Aqui está falando que o véu foi usado inapropriadamente. Mudaram inclusive sua função e aparência. A propósito, palavras diferentes estão sendo usadas aqui. É por isso que as autoridades rabínicas dizem que eles se apropriaram indevidamente. Eles utilizaram o propósito original para fazer exatamente o contrário. Repetindo o versículo 19. Os colares, os braceletes e os véus também serão tirados do mesmo modo. Versículo 20. Aqui também vemos coisas. É a mesma palavra para esplendor, sobre o que eu já falei, na sua forma raiz, aquelas coisas que glorificam, aquelas coisas que tornam algo especial. Então Deus vai remover aquilo, Ele vai remover os adornos das pernas. Uma vez mais, serão mencionadas joias usadas nas pernas para chamar atenção para essa parte do corpo. Aqui, novamente, se você estudar bem o que dizem os estudiosos, perceberá que se trata de uma grande degradação das mulheres, tornando-as simplesmente objetos físicos e nada mais. Quando olhamos para a nossa sociedade hoje, estou falando com relação ao Ocidente, mas isso também se aplica a Israel e a outros lugares da Ásia e arredores. Nós vemos esse mesmo destaque no físico. E isso degrada as mulheres porque as transforma em simples objetos com o fim de satisfazer a luxúria e oferecer prazer aos homens. Estas coisas, todas elas glorificam os enfeites das pernas e também as faixas ou os cintos. Repetindo, pode ser tanto faixas, que são usadas no braço, na perna ou na cabeça, ou podem ser fitas. Quando estava preparando este estudo, esforcei-me muito para analisar o texto hebraico, porque essas palavras não são termos comuns que utilizamos na sociedade atual, e me refiro à sociedade que fala hebraico. Nem tampouco são palavras comuns que se encontram sendo repetidas ao longo da Tanar. É uma linguagem bem exclusiva. E cada palavra requer um pouco de pesquisa e estudo que se faz para analisar, entender suas raízes, que podem não ser familiares, mas é assim que estudamos a palavra de Deus. Continuando o versículo 20, nós falamos sobre aquelas coisas que trazem esplendor ou glória, os adornos das pernas, os cintos, ou as faixas, e também as caixas de perfumes e também vários amuletos. Então, quando olhamos para este capítulo,
mais do que qualquer outro lugar na Bíblia, vemos uma lista de várias joias e acessórios com um único objetivo, que é chamar a atenção para a aparência física de uma mulher. Tudo isso tem a ver com as mulheres sendo exaltadas com propósitos carnais, o que diríamos em hebraico, maturot kashmitot, ao invés de razões espirituais, ou seja, uma grande apropriação indébita e uma utilização muito errada das coisas e dos propósitos de Deus. Olhe agora para o versículo 21. Aqui falamos ha-tabaot, tabaot, os anéis, no sentido comum, anéis mesmo. Mas também lemos ve-nismei ha'af, é a palavra hebraica antiga, uma delas para brincos, mas não para orelhas. Mas temos a palavra ha'af, que é nariz. Entendendo melhor, os anéis podem ser anéis para os dedos das mãos e dos dedões dos pés. Aqui vemos uma outra palavra que fala sobre piercing no nariz. Versículo 22. No versículo 22, nos afastamos da ornamentação, das joias e dos acessórios, e falamos mais sobre as roupas em si. No versículo 22, falamos sobre o que entendemos como roupas de gala. É isso que querem dizer. Eles estão usando roupas, e esta palavra geralmente não aparece muitas vezes, apenas algumas vezes, e fala sobre uma vestimenta que se relaciona com a redenção, a liberdade, a libertação que Deus nos deu da condenação do pecado, da escravidão do pecado, da opressão do pecado, da dor do pecado. Essas coisas, esse tipo de vestimenta, é a mesma palavra. Estão sendo utilizadas não com um propósito santo, não com o fim de proclamá-lo, de louvá-lo e agradecê-lo, adorá-lo, senão para autoexaltação. Assim, são as vestimentas de gala, e também as coisas que, de algum modo, envolvem o corpo da mulher com uma variedade de lenços e também bolsas. De novo, quando se preparava para este estudo, eu compartilhava com minha esposa, e digo isso com certo humor agora, pois minha esposa gosta de bolsas. À medida que eu lia este capítulo, ia detalhando cada palavra e lendo uma a uma, e ela ficava em silêncio. De repente, eu li em voz alta que Deus arrancará e julgará essas coisas, roupas de gala, e aquelas coisas que envolvem o corpo, todos os lenços, e ela em silêncio. Então eu disse, e também as bolsas. Aí ela disse, a questão aqui é que todos nós temos coisas às quais nos apegamos, que gostamos, por alguma razão pessoal. Nós precisamos identificar essas coisas e entender que toda a nossa essência, nosso próprio ser, como Paulo nos exorta, precisamos levar todo o pensamento cativo à obediência do Messias e Yeshua, não usando as coisas para autoexaltação, mas sim usando coisas para glorificar a Deus. Então ele fala sobre essas coisas que está removendo. Vá agora para o versículo 23. Também os espelhos e cobertores. Mas, na verdade, esta palavra realmente significa lençóis. Em hebraico moderno, também os turbantes, que são acessórios para a cabeça. E, finalmente, as túnicas ou mantos. Versículo 24. No versículo 24, vimos o que Deus já removeu, o que ele vai julgar. Mas observe que há uma outra resposta. Na minha opinião, o versículo 24 é um dos versículos mais significativos neste capítulo. Ele nos diz muito sobre o que acontece. Lembre-se daquele princípio que diz: seremos avaliados pelos mesmos padrões que usamos para avaliar os outros. E quando andamos obedientes a Deus, Ele nos abençoa. Quando somos desobedientes, lembrando que a desobediência tem a sua raiz sempre no egoísmo, um objetivo pessoal,
em vez de um propósito celestial. Quando formos desobedientes, haverá consequências. Observe o que diz o versículo 24. E haverá, em vez de bossem, ou seja, um perfume de fragrância muito agradável. Em vez de perfume, haverá mok. Mok é um termo no hebraico moderno. É uma das palavras que podem estar relacionadas à gangrena. Se tenho uma infecção no meu corpo, essa infecção fica cada dia pior, até que apodreça por completo. Se torna um pedaço de carne, totalmente em decadência, morto. E que odor ele emana? Um odor horrível. É por isso que diz, ao invés de perfume, que você sentirá algo que tem um cheiro pútrido, algo que parece estar apodrecendo. E também terá, em vez de cintos ou uma correia, haverá uma corda. Isso também é algo que alguns dos estudiosos assinalam que quer comunicar pobreza. Já que você não tem a roupa adequada, você tem que usar uma corda para amarrar suas roupas. E ao invés de cabelos bem arrumados ou penteados, haverá calvície. Neste contexto, calvície fala sobre vergonha. E em vez de roupas finas, algo que pode ser uma roupa que se põe por cima, como um casaco. Em vez de vestes luxuosas, haverá pano de saco. Depois ele diz, ki. E esta palavra ki tem a ver com queimar algo, embora a maioria dos comentaristas entenda como marca. Por sua vez, marca fala sobre propriedade. Então observe o que diz. Em vez de yofi, beleza, aquilo que é apropriado, aquilo que agrada. Yofi, em hebraico moderno, é beleza. Mas vem de uma palavra que significa apropriado, adequado. Em vez da beleza, haverá uma marca na pele, algo que queima. Pense só, quando algo é marcado, se reproduz uma cicatriz que altera a configuração natural da pele por algo diferente. Versículo 25. Este versículo prenuncia o exílio, que adverte que haverá uma guerra. Ele diz, usando uma palavra especial que fala de Judá, ou talvez especificamente de Jerusalém. E ele diz, seus jovens cairão à espada, seus homens poderosos. E esse termo aqui significa heróis. Eles entrarão em guerra. Versículo 26, nosso último versículo. O que acontece agora? Lembre-se que vemos uma sociedade que enfatiza o exterior, que coloca a atenção no corpo físico, especialmente o de uma mulher. As mulheres, em geral, têm uma obsessão com esse aspecto. E o que isso vai trazer em breve? Isso produzirá lamento e luto em suas portas. E aqui temos um termo feminino, já que cidade é um termo feminino em hebraico. Por isso se diz suas portas, com esse pronome feminino, da mesma forma como dizemos em português, com referência a Jerusalém. E ela se assentará. Provavelmente aqui está se referindo também a sentar-se, como se costuma no duelo judio, ou shiva. Ela se assentará sobre a terra. Depois vem a palavra que significa limpar, mas no sentido de esvaziar algo. Limpar o caminho, tudo será removido. Então, nesse caso, é o termo comum para limpar, mas que tem esse contexto de algo que permanece vazio. Então, chegamos ao ponto final, que é o seguinte: ou você terá uma vida abundante, e quando digo abundante, quero dizer da presença abundante de Deus, da sua provisão abundante. E não estou falando necessariamente de dinheiro, mas estou falando sobre sua provisão especial para ter tudo o que necessita para servi-lo e para cumprir de maneira louvável o que Deus o chamou a cumprir.
É isso que é prosperidade. Mas o que Jerusalém vai experimentar é um grande vazio, uma grande retirada. Não receberá outra coisa, mas o esvaziamento de tudo o que tinham. Então, o que vemos aqui é que Deus agirá poderosamente, seja para abençoar e promover ou poderosamente trazer juízo. Sua condenação e sua maldição. Observe como o que está sendo enfatizado nesta passagem é o estado das mulheres. As mulheres são certamente um fundamento espiritual na sociedade. E assim eu fecho por aqui. Até a próxima semana, quando passaremos para Isaías capítulo 4. Shalom, desde Israel. Chapter 4. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.